Olá, aluno! Meu nome é Andréa Gomes e vou ser sua guia na aventura de aprender sobre a Primeira Guerra Mundial. É isso mesmo! Como professora de História, acredito que é muito importante entendermos não apenas os grandes eventos, mas também as histórias e os sentimentos que tem por trás deles. Durante nossas aulas, vamos mergulhar num período que é muito importante para a nossa história e também entender suas causas, as consequências e ver como que ele ainda afeta nosso mundo na nossa atualidade. Então, e aí, você está preparado? Então, vamos começar! Agora, antes de entrarmos nos detalhes da guerra, é muito importante entender o ambiente mundial da época. É isso mesmo. No início do século XX, o imperialismo estava em alta. Por que eu preciso saber disso? Porque havia ali as grandes potências que estavam constantemente buscando expandir seus territórios. Além disso, alianças políticas e militares estavam sendo formadas, tornando o cenário internacional extremamente tenso. Vamos analisar cada slide que eu trouxe para você entender esse período sem ficar nenhuma dúvida. Primeira Guerra Mundial. Nesse segundo slide, eu vou colocar aqui para você falando um pouco sobre as alianças militares. Vamos entender um pouco sobre a Tríplice Aliança, onde vamos ter os países, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E depois vou falar um pouquinho sobre a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Então vamos lá, vamos entender isso bem direitinho. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nós vamos entender primeiro as causas da guerra. E para entender essas causas, você precisa entender sobre essas alianças militares. A primeira que eu quero que você compreenda é a Tríplice Aliança. Ela foi formada por três potências centrais: a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Este bloco ele foi estabelecido para proporcionar uma frente unida e para garantir apoio mútuo em caso de conflito. No entanto, é importante notar que quando a guerra começou, a Itália optou por permanecer neutra ali no início e mais tarde juntou-se à Tríplice Entente por causa ali de alguns desentendimentos territoriais e diplomáticos com os membros da Tríplice Aliança. Então, fechou aí a Tríplice Aliança. Agora vamos entender um pouquinho sobre a Tríplice Entente. Nós temos aí, por outro lado, a Tríplice Entente, que era composta por quem? França, Rússia e Reino Unido, tá certo? Guardou aí os três países? Esta aliança não era tão rígida e nem tão formal quanto a Tríplice Aliança, mas os países estavam comprometidos em apoiar uns aos outros contra ameaças externas. Então havia ali esse apoio. A aliança foi fortalecida pelas preocupações com o crescente poder e ambição da Alemanha que estava acontecendo ali na Europa. Vamos entender melhor aqui no slide 3. Hoje nós vamos falar sobre o fervor do nacionalismo. Aí eu coloquei uma frase aí para você analisar: orgulho e paixão pela nação. Olha, o que será então o nacionalismo? Pela imagem você viu ali, todo mundo ali com a mão no peito, muito patriota, Então o que será isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vou dar um exemplo para ver se você entende melhor. Você já torceu muito para um time de futebol? E aí, torceu bastante? Então, se você já tem esse sentimento aí, de defender muito um time, você vai entender essa comparação. Então, aquela sensação de orgulho e paixão pelo seu time, não tem? Você já teve, aquela sensação de ir para o estádio, de torcer. Então, vamos comparar isso aí com o nacionalismo. É um pouco parecido com isso, tá? O nacionalismo a gente pode comparar aí com esse amor aí que você tem pelo seu time. Só que em vez de um time de futebol, é o orgulho e a paixão pelo próprio país. As pessoas, elas sentem um amor tão forte por sua nação que querem o quê? Querem vê-la vencer,
querem que ela ganhe tudo que ela esteja ali se colocando para lutar. Então, essa comparação para você entender que o nacionalismo é esse sentimento. É esse sentimento de você ver o seu país vencer. Antes da Primeira Guerra Mundial, muitos países da Europa, eles estavam sentindo esse tipo de orgulho. Eles amavam sua cultura, sua história, amavam o seu povo e queriam que o seu país fosse o mais poderoso e o mais respeitado de todos. Porém, o problema começou quando esse amor se transformou em uma competição. Aí que o problema começa. Quando começa a ter esse sentimento que o meu país é melhor do que o seu. Nacionalismo e sua influência. Quando o amor se torna competição. Vamos entender um pouco mais. Vamos pensar novamente no futebol. Imagina que dois times rivais estejam se enfrentando. Se os torcedores começarem a provocar uns aos outros e cada lado acreditar que seu time é melhor, pode acontecer o quê? Pode acontecer ali uma grande confusão, não é isso? E é o que a gente vê muitas vezes acontecer aí nos estádios. Então, lá na Europa, o nacionalismo fez com que os países começassem a competir uns com os outros, não apenas em economia ou em relação à cultura, mas também em poder militar. Eles começaram a formar alianças e se preparar para proteger seus interesses, e isso acabou levando o quê? Acabou levando à guerra. O nacionalismo, esse amor intenso pelo próprio país, foi uma das razões pelos quais a Primeira Guerra Mundial começou. É o que eu posso dizer que é o mais importante, que você anote aí no seu caderno, que todas as vezes que você ouvir falar da Primeira Guerra Mundial, você possa relacionar com o nacionalismo. Foi uma das causas aí da Primeira Guerra. Quando esse sentimento é levado ao extremo, pode levar a conflitos e tensões, como acabou levando à guerra. Vamos falar um pouquinho agora sobre o imperialismo e o estopim. Vamos falar sobre a corrida por colônias e o assassinato do arquiduque. A corrida para adquirir colônias e territórios em todo o mundo colocou as grandes potências em direta competição umas com as outras. Isso é imperialismo, tá? Levando a disputas territoriais. O assassinato do arquiduque, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Francisco Ferdinando, que é o nome desse arquiduque, tá? Aconteceu ali um evento que acendeu o estopim da guerra. Você sabe qual foi o estopim da guerra? Foi o assassinato desse arquiduque, que era o herdeiro do trono austro-húngaro. Embora não fosse ali o único motivo, mas serviu como catalisador para a eclosão desse conflito. Estados Unidos dá neutralidade à guerra. Agora sim, temos muita coisa para falar sobre os Estados Unidos. Vamos abordar aí a neutralidade, depois falar sobre os incidentes marítimos, o telegrama de Zimmermann e a declaração de guerra. Então vamos lá, que agora tem muita coisa aí para ser comentada. Primeiro vamos falar sobre essa neutralidade. Olha só, no início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos decidiram manter uma postura de neutralidade. O presidente, ele acreditava que os Estados Unidos deveriam ser ali, um mediador imparcial, e até tentou negociar a paz entre as nações que estavam ali em guerra, tá? A opinião pública americana estava dividida. Muitos queriam manter o país fora do conflito europeu, enquanto outros, devido a laços culturais e econômicos, simpatizavam com um dos lados do conflito. Então, no início estava ali neutro, depois vamos ver então o que aconteceu. Vamos entender então agora sobre esses incidentes marítimos. Então vamos lá.
A neutralidade, americana, ela foi desafiada por ataques a navios comerciais e de passageiros. O mais famoso desses incidentes foi o afundamento da Lusitânia em 1915. Anota aí. Um navio de passageiros britânicos que foi torpedeado por um submarino alemão, resultando na morte de 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos. Vai dar ruim isso, né? Então, este evento chocou a nação e começou a virar a opinião pública contra a Alemanha. Ou seja, 128 americanos morreram aí nesse ataque. Então vamos entender esse telegrama de Zimmermann. Em 1917, um evento crucial precipitou a entrada dos Estados Unidos na guerra. O telegrama de Zimmermann, ele foi uma comunicação secreta da Alemanha para o México, propondo uma aliança militar caso os Estados Unidos entrassem na guerra contra a Alemanha. Em troca, a Alemanha prometeu apoiar o México na recuperação dos territórios de Texas, Novo México e também do Arizona. Quando este telegrama foi interceptado e revelado ao público americano, causou então uma certa indignação e foi um dos principais motivos para a declaração de guerra. Então, faltava mais nada aí para os Estados Unidos se posicionar. Então, vamos entender aí essa declaração de guerra também e o impacto, tá, que acontecia. Então, em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam oficialmente guerra a quem? A Alemanha. A entrada dos Estados Unidos no conflito trouxe recursos financeiros, recursos também industriais e humanos, que a gente pode dizer que foi assim, algo muito significativo, porque foram decisivos para o desfecho da guerra em favor da Tríplice Entente. Então, mais aí de 2 milhões de soldados americanos serviram na frente ocidental e sua presença foi um grande impulso ali moral e também material, porque houve muita ajuda de muitos materiais para ali os aliados. O mundo pós-guerra. E aí, como é que ficou esse mundo aí pós-guerra? Vamos falar do Tratado de Versalhes, mudanças territoriais e Liga das Nações. Então vamos lá entender um pouquinho sobre cada um, o que aconteceu aí nesse mundo pós-guerra. Então, primeiro, o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele buscava impor termos de paz, mas muitos argumentavam que suas condições rigorosas e punitivas foram um prelúdio para conflitos futuros. E realmente foi. As mudanças territoriais, aí nós vamos falar aí dos impérios que desmoronaram e também as novas nações que surgiram. A face da Europa estava reconfigurada após a Primeira Guerra. E a ascensão e queda da Liga das Nações, em esforço para prevenir futuros conflitos, a Liga das Nações ela foi criada com esse objetivo. No entanto, ela tinha suas limitações e falhou também em prevenir outra grande guerra, que depois você também vai ver, que nós tivemos aí a segunda. Então, essa Liga das Nações, como se realmente ela não conseguiu ali estabelecer aquilo que ela estava propondo. E é isso, eu sei que são muitas informações, por isso sugiro que você se aprofunde no assunto, mas vamos fazer aí uma síntese da nossa aula, um resumozinho assim bem pequenininho, tá? Para ver se você entende melhor. Mas aí vai ter exercício, vai ter outras coisas aí que eu tenho certeza que você vai conseguir arrumar tudo aí na sua cabecinha. Então nós vimos hoje como um conflito começou,
se desenvolveu e terminou e moldou aí o nosso século XX. Quais lições podemos tirar da Primeira Guerra Mundial? Como os eventos de um século atrás ainda ressoam em nosso mundo hoje? Então, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma série de batalhas, foi um evento que mudou a maneira como as nações interagiam e como as pessoas viam o mundo. Ao estudarmos isso, esperamos entender melhor as complexidades da história e talvez prevenir futuros conflitos. Mas agora chegou aquele momento de você mostrar que aprendeu. Então vamos lá? Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar o seu celular, abrir nesse QR Code para realizar os exercícios. Você pode recomeçar várias vezes, porque são muitas perguntas e o tempo é muito pequeno. E também vai precisar fazer algumas pesquisas, pois o tempo da aula foi pequeno e não dá para falar tudo aqui. Mas você pode, assim, recomeçar várias vezes. Eu acho que são 30 perguntas que eu preparei para você, mais ou menos isso. Então, é um intensivão de Primeira Guerra. Aí o tempo acabou, você volta de novo, pesquisa a resposta e vai tentando fazer, tá? Eu tenho certeza que você vai terminar os exercícios assim, sabendo tudo, tá bom? Então, vai lá, faz as atividades e tenho certeza que você vai, assim, ter um ótimo resultado. E a nossa aula acabou, mas aí a nossa jornada pelo aprendizado continua. Espero que tenha aproveitado e absorvido o conhecimento compartilhado hoje. Não esqueça de revisar o que aprendemos e até a próxima. Tchauzinho!